Boa noite. É com imensa alegria que iniciamos os trabalhos da quarta-feira. Nós teremos agora uma palestra, que começa agora às 19h15. E depois da palestra, a irradiação às 20 horas. E após a irradiação, então, os passes aos nossos assistidos que estão em tratamento. O tema da nossa palestra de hoje, da nossa reflexão, é salvação, com o exemplo da parábola do bom samaritano. Para que a gente possa trazer esse tema mais profundamente, nós tivemos como bibliografia, como estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Vinha de Luz, de Chico, também o Livro dos Espíritos e também o estudo aprofundado da doutrina espírita, o livro 2. Mas vamos conversar sobre salvação. É um tema interessante, não é mesmo, meus amigos? Quem não quer se salvar? Mas salvar? Qual salvação? De qual salvação nós estamos falando? Onde está essa salvação? E como conseguimos essa salvação? São 3 perguntas bem importantes. Muitas religiões nos prometem a salvação. Se dizem detentoras fiéis dessa salvação. As donas da verdade. A verdade liberta e salva. Mas isso não é de hoje, não. A salvação, ao longo dos milênios, ela já teve muitas faces. Nós, como criaturas imortais, já buscamos elas de muitas maneiras. Matamos e morremos em nome de Deus e dessa nossa cobiçada salvação. A salvação, ela é um tema que remete a muitos outros temas, muitas outras palavras. Salvação normalmente nos faz pensar em religião. Mas qual é o significado da palavra religião? Da onde vem essa palavra religião? Ela vem do latim, de 2 palavras do latim. Religio, que diz respeito pelo sagrado, e também de religare, atar, ligar com firmeza. Se nós unirmos essas 2 palavras, nós temos o significado de religião. Atar com firmeza e respeito com o sagrado. Religião, Emmanuel já fez 2 comparações bem interessantes. Religião é o sagrado, é o que vem do céu. É o trigo. Agora, as nossas religiões, que não deixam de ser importantes, independente de quais forem, contêm o trigo, mas tem o joio também. Afinal, qual é o propósito real das religiões na Terra? Porque quando falamos em religião, estamos falando da nossa religação com Deus. Por séculos, as nossas experiências religiosas têm perdido o foco central de nos religar com o sagrado, com o divino, e se concentrando muito mais nos acessórios, nos rituais, nas promessas. Mas e o que o Espiritismo vem falar sobre a salvação? Vamos dar uma olhada? Fora da caridade não há salvação. Foi isso que os Espíritos vieram nos trazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, ele é todo dedicado a esse tema. Inclusive, é o título do capítulo. Fora da caridade não há salvação. À primeira vista, parece ser uma coisa bem fácil, né? Bom, se fora da caridade não há salvação, se a gente fizer caridade, a gente já está, né? Vai ser salvo, né? Assim, aquele toma lá da cá, a gente é muito bom nesse negócio do toma lá da cá. A gente faz um bem, né? E espera o outro bem e vai troca, aquela troca, né? Mas não é bem assim. Uma coisa é beneficência, quando tu faz algum bem em troca de algo, de reconhecimento, em troca.
seja do que for, isso se chama beneficência. E, muito importante, ajuda muita gente. Mas a outra é a benevolência. A benevolência, sim, ela é feita o bem sem olhar a quem, sem querer nada em troca. Benevolência é uma virtude que a gente vem inúmeras vezes para adquirir. E mais inúmeras vezes para treinar e não esquecer. A caridade, ela é uma virtude, então, porque se fora da caridade não há salvação, a caridade é uma virtude. Eu fui me fazer essa pergunta. Eu poderia dizer que a caridade é o sobrenome de cada virtude que a gente consiga adquirir. Porque a caridade é a soma de todas as virtudes que a gente vem com o tempo adquirindo. Como que a gente pode ser caridoso e não ser humilde? Dá para ser caridoso e não ser modesto? Ou não ter um companheirismo? Dá para praticar caridade sem desprendimento? Sem a renúncia? Sem benevolência? Aqui eu estou citando uma série de virtudes. Essas e todas essas outras virtudes englobam e cabem perfeitamente dentro da caridade. Jesus já nos ensina sobre a caridade. Ele pode até não ter usado a palavra caridade, mas essa condição, a caridade, ela é descrita por Jesus também em várias situações. E fala ele também que é o único caminho para a salvação. Alguns falam em vida eterna, né? Porque os contextos de épocas eram diferentes. A gente tem uma outra palavra também para essa salvação, né? Vamos para a parábola do bom samaritano. Mas primeiro a gente tem que se situar. Porque toda parábola, Jesus tem por trás toda uma situação. E como é que funcionou essa parábola do bom samaritano? Foi a última viagem de Jesus a Jerusalém. Ele e os seus 12. Nessa viagem, Jesus disse para os apóstolos: é necessário que eu passe pela Samaria. Estranho isso, né? Porque, vejam, os judeus eles se reuniam 3 vezes por ano em Jerusalém, nas 3 festas, para adorar o Deus. Isso era de praxe. E o pessoal da Galileia, que tinha que passar pela Samaria, que ficava no meio, dava aquela contornadinha básica, né? Eles iam pelo ladinho ali para não ter o problema de cruzar com os samaritanos. Mas Jesus, nesse ponto, nessa viagem em específico, a última, ele disse que era necessário que ele passasse pela Samaria. Um clima desértico, um clima ruim, né? Não estava lá margeando nada. E costume da época também era que se dessem hospedagem aos viajantes. Era um costume da época, independente de onde se estava, a não ser se você estivesse na Samaria, né? O que ele fez quando começou a anoitecer? Ele pegou os 2 discípulos mais novos, Pedro e Tiago. E disse: vão na frente, para ver se arrumam um lugar para a gente ficar. 12 discípulos, final da trajetória dele na terra, quanto ensinamento ele tinha já passado para esses discípulos, né? Quanta coisa eles já tinham aprendido. Daqui a pouco volta Pedro e Tiago. Pedro estava pior do que pedra de brabo, porque não conseguiram lugar para ficar. Jesus já sabia disso, né? Ele precisava passar o máximo de informações. Pedro veio muito bravo: mestre, eles não nos querem, ok, tudo bem, passaram ao relento e seguiram Jerusalém. Quando chegaram a Jerusalém, lá na praça, eles estavam na praça e vem um doutor da lei perguntar. A gente normalmente, acha que eles estão sempre tentando Jesus. Alguns com certeza, muitos deles, mas muitos queriam saber o que o mestre tinha para falar. Porque a gente tem que ter essa colocação, né? Quando tu vê, tentaram Jesus perguntando, era comum deles
esse tipo de discussão a respeito das leis, a respeito da Torá, era normal para eles isso em praça pública. Um dava uma opinião, o outro pensava de uma outra forma, e assim ia discutindo isso. Então, estavam todos na praça e um doutor da lei veio perguntar. Eis que se levantou um certo doutor, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Percebam que Jesus responde a um questionamento com outro questionamento. Porque Jesus já conseguia olhar o outro próximo como um outro ser. Então ele diz: como tu lês? O que está escrito? Jesus não veio mudar o que foi escrito, o que os profetas falaram. Por isso a pergunta. A lei e os ensinos daquela época foram dados para muitos. Vamos tirar um exemplo. A lei foi estudada por Estevão. A lei foi estudada também por Saulo. Percebam duas criaturas tão diferentes como Estevão e Saulo? Eles estudaram a lei. Eles entendiam da lei. Cada um à sua maneira. E respondendo, ele disse, porque Jesus perguntou o que diz a lei. Lá foi ele responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Lucas. Transferido para o grego, ele deu uma acrescentada em todo o entendimento. E quando fala aqui, com todas as tuas forças, lá no Antigo Testamento fala assim, e com todas as tuas posses, tu amarás o teu Deus com o teu coração, com a tua alma, com as tuas posses, e o teu próximo como a ti mesmo. É importante colocar isso, porque para a parábola do bom samaritano, ele cabe muito bem. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele queria a vida eterna, a salvação. Mas ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Eu pergunto para quem está assistindo, para os nossos poucos irmãos que estão aqui na assistência, quem é o nosso próximo? Nós temos uma grande dificuldade de enxergar o nosso próximo, né? O nosso próximo quem? É minha família? É o cara que pensa politicamente igual a mim? É o que comunga das mesmas ideias que eu? Esses são os meus próximos. Os flamenguistas, os vascaínos já não são tão próximos, mas os flamenguistas. Percebe que a gente vai fazendo diferenciações e lá não era diferente. Qual era o próximo desse doutor da lei judeu? Não era um galileu, não era um samaritano, eram os que estavam próximos a ele. Por isso que ele perguntou: quem é o meu próximo? Ele percebeu a profundidade dessa lição de Jesus. E aí é que vem a história do bom samaritano. Jesus já começa por aí. O bom samaritano, lembrem-se, ele estava em Jerusalém falando com o doutor judeu. E a pergunta feita era: quem era o meu próximo? Vai ele com a historinha dele. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Nós temos que entender que nas parábolas de Jesus, ela nos desdobra em uma série de reflexões. Jerusalém. Descia um homem de Jerusalém para Jericó.
Metaforicamente, Jerusalém é a cidade do templo. Era a cidade onde ia se adorar a Deus. Ela estava a 750 metros acima do nível do mar. E Jericó lá embaixo. Jerusalém aqui também pode ser entendida como um estado de moral mais elevado que tu podes estar. Então, o homem aqui és tu, né? Dentro do contexto da gente pensar nisso. E você estava em Jerusalém e começou a descer para Jericó. Né? Por que Jericó? Porque Jericó era uma cidade de mercadores, ou seja, era uma cidade onde reinava o dinheiro, as trocas. Jericó era terreno. Cidade muito mais terrena do que Jerusalém, que abrigava o templo. Salteadores. Os salteadores, caiu na mão dos salteadores. O que pode ser isso? A invigilância, não é verdade? Se nós estamos com uma moral, com uma vibração mais elevada, e se nós vamos a caminho de Jericó, numa vibração mais densa, para as coisas mais terrenas, nós corremos o risco, sim, de cair no meio do caminho, de ser pegos por salteadores, não é verdade? E o interessante é que aqui ele diz assim, ó, que os salteadores, eles despojaram, espancaram, se retiraram e deixaram ele meio morto. Ou seja, ficou ele lá semi-nu, tiraram tudo que ele tinha, ficou lá, só o corpo. Por que também Jesus colocou isso? Porque se o sacerdote percebesse que era um judeu, será que ele não ia parar? Não seria o próximo dele, né? O cara que ajuda lá no templo, um dos grandes, ou, enfim. E se fosse um galileu, também não daria, né, para saber. Então, isso mostra que todos nós somos iguais, independente de religião, de classe, de qualquer coisa. Essa parábola nos traz e nos remete a isso. E aí fala que no caminho um sacerdote passou ao longe. Do que está falando aqui? Que a religião, naquela época, não estava tão preocupada com o que era para ser feito. E o levita, que trabalhava no templo junto? Bom, se o sacerdote não fez nada, não sou eu que vou fazer, né? Basicamente, a gente tem que tomar muito cuidado com os exemplos que a gente dá. Não por exemplos, a gente tem que fazer a coisa natural, porque o levita foi no exemplo do sacerdote. Ok, essa parábola ela é boa. Mas um samaritano que ia em viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano estava vindo de Jerusalém para Jericó? Não. Ele estava indo de Jericó para Jerusalém? Não. O que ele estava fazendo? Ele ia de viagem, que é o que todos nós fizemos, estamos em viagem. E quando ele viu aquela situação daquele irmão desfalecido, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre o animal, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. E partiu no outro dia, mas tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e de tudo mais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Digam, meus irmãos, se esse não é o exemplo da caridade. Ou se a caridade não é o nosso primeiro mandamento. Nós estamos falando em sinônimos aqui. Aí ali está escrito assim, ó, deitando-lhes azeite e vinho. Era o que se usava nas pisaduras da época. Pisadura é um nome mais antigo, mas nos machucados. O real era a preocupação do samaritano. Ele não tinha interesse nenhum ali. Nenhum. Ele dispôs do seu dinheiro, do seu tempo, da sua cavalgadura, levou. Essa era a verdadeira benevolência, essa era a verdadeira caridade que Jesus foi mostrar lá. Quando ele falou, amarás o teu como, quem é o próximo? Enfim, nesse ponto, Jesus pergunta, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o doutor da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele.
Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Jesus acabou, em outras palavras, o que ele nos falou? Que fora da caridade não há salvação. Percebam que procuramos, se procurarmos apenas cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus, estaremos sendo caridosos e estaremos caminhando seguros para a nossa salvação. Que agora eu digo para vocês que para nós espíritas é a nossa evolução espiritual, né? É a nossa elevação moral. Qual é a pergunta inicial dessa história, dessa parábola? Como farei para herdar a vida eterna? Ou a salvação? São palavras sinônimas. Passaram-se mais de 2000 anos e o Espiritismo vem explicar todos esses ensinamentos de forma clara. Vimos claramente nesta parábola os tipos de caridade que podemos estar fazendo. Que ali nós vimos a caridade material, que ele dispôs, fez a parte dele, e a caridade moral, porque aquilo condoeu o coração dele, ele se viu no lugar daquela pessoa, né? Ele provavelmente deve ter dito para aquele irmão que estava tudo bem, que ele ia receber ajuda, coisa e tal. Mas pesquisando sobre caridade, lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz um capítulo muito interessante. Ele nos traz mais um tipo de caridade, tão importante quanto essas que eu citei agora, que é a caridade essencial. O que é a caridade essencial? É aquela feita em nosso benefício, para a nossa melhora e evolução. Eu vou ler um trecho desse capítulo que ele é muito interessante e ele é muito explicativo. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade sempre será fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, o remédio ao enfermo e a luz ao ignorante, está colaborando sim na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa do qual foi chamado. Em todos os lugares, a caridade é bênção divina. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas de caridade generosa, que executa os programas do bem. Mas ninguém pode assistir a outrem, a outro, com eficiência, se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade com aqueles que necessitam. Percebem? E ninguém ensinará com tanta segurança se não possuir a seu favor atos de amor ao próximo, no qual se refira à compreensão e aos auxílios fraternais. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos conforme e segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade que vivemos verdadeiramente nele e para ele e para que ele vive em nós. Sem esta, podemos levar a grandes feitos, serviços enormes, alcançar intercessões valiosas, ajudando muita gente, sim. Espalhar notáveis obras de pedra. Mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz.
Que interessante isso, né? Às vezes a gente está tão ocupado a fazer tantas coisas. E como é que a gente vai fazer essa caridade essencial? Como na prática se faz essa caridade essencial? Sem esquecer das outras, gente, porque o interior, ele exterioriza. O que não pode existir é só o exterior e tu esquecer de ti. O que tu precisas para poder praticar essa caridade essencial? Ter um tempo para estar com você. Tu e Deus, mais ninguém. Sem plateia, sem teatro, não. É tu e Deus. Conhecer os teus defeitos, as tuas limitações, até onde tu consegues ir. Como é que tu vais conseguir para ir um pouco além? Isso é praticar a caridade essencial. Também conhecer as nossas virtudes, porque são elas que vão nos ajudar a caminhar adiante. E compreender, meus irmãos, qual a sua verdadeira missão consigo mesmo. Qual foi a missão, além das pendengas que a gente vem resolver? Qual é a nossa principal missão com a gente mesmo? Não é sair daqui melhor do que entrou? Trocando em miúdos? Não é ir se reformando intimamente? Porque é desta maneira que a gente vai conseguir, sim, a salvação, a vida eterna, a evolução espiritual, são só palavras diferentes. Mas é dessa maneira. Porque se tu consegues praticar a caridade essencial, a material e a moral, ela é automática. Emmanuel completa, sem essas posturas e atitudes, sem esses cuidados, sem essa prática diária, o essencial ficará para trás. Talvez foi por isso que Jesus, quando foi visitar aquelas duas irmãs, vocês lembram dessa parábolazinha ali? Da Marta e da Maria, está lá em Lucas 10, 38, 42. Ai, Jesus foi visitar, entrou na casa das irmãs, Maria ficou abismada, né? Sentou-se aos pés do mestre e foi escutar tudo que o mestre tinha a fazer. E Marta, que nem uma formiguinha, para lá e para cá, fazendo, escutando também, né? Mas daqui a um tempo, Marta olhou para Jesus e disse assim, mestre, não estás vendo, eu estou aqui totalmente atarefada e Maria sentada aos teus pés? Não é justo que tu venhas chamá-la para que possa me ajudar? Eis que mestre falou, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, aquela que nunca lhe será tirada. Então, a caridade, meus irmãos, ela engloba tudo isso. E nós vamos terminar essa palestra. Eu tinha até a história, mas eu vou dizer para vocês que essa história fica para uma próxima, que é a história do Pedro Neves. É uma história que temos lá no Mundo Maior com o André Luiz, mas vai ficar para a próxima porque nós estamos dentro do nosso horário e foi bem complementada a situação que eu queria passar a respeito da caridade. Vamos terminar com a caridade? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e posses, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Como você está se amando, meu irmão? Como você está se tratando? Você tem se perdoado para poder recomeçar no outro dia? Você tem virado a página? Se somos nós a morada de Deus, como nós estamos tratando dessa morada? Vamos finalizar com essa reflexão de hoje, com o primeiro mandamento, que encerra nele todos os outros mandamentos, e que tem como sinônimo a palavra caridade. Obrigado a todos, espero que vocês possam ter aproveitado e entendido um pouco do que eu queria passar. Uma boa noite
Que assim seja.